Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo também. Estou muito bem. Queridos, eu confesso que essa semana, eu não sei se eu ficava mais aliviado ou mais preocupado conforme o tempo ia passando. E o tempo passou, né? E aqui estou eu, pela graça de Deus. É claro que eu estou um pouco nervoso, isso é comum, preocupado, afinal é o meu primeiro sermão. E é uma responsabilidade muito grande expor a palavra do Senhor. Mas, mais do que preocupado ou nervoso, eu estou feliz, muito feliz. Porque é um privilégio muito grande estar aqui diante de vocês. Porque foi aqui que eu aprendi o que é ser igreja. Foi com vocês que eu aprendi que igreja não são paredes feitas de concreto. São pessoas, pecadores arrependidos, confessos, conscientes, que foram lavados e unidos pelo sangue do Cordeiro. Então eu estou muito feliz, porque pela primeira vez na vida eu vou expor com fidelidade o bem mais precioso que eu recebi, que é a palavra do Senhor. Vou expor essa igreja que tanto me ensina, que tanto me ama, me suporta. Então, para mim é um privilégio, uma honra muito grande, uma responsabilidade gigantesca. Espero que vocês tenham orado por mim. E, meus amados, eu amo cada um de vocês. Desde os que estão aqui há mais tempo, quanto os que chegaram agora. Eu amo vocês. Então, é uma honra. E se tem alguém aqui vindo pela primeira vez ou já vindo a alguns cultos, mas ainda não tomou uma decisão sobre membrar em uma igreja, eu digo para vocês com toda certeza, aqui é uma verdadeira comunidade de fé, onde nós amamos, suportamos uns aos outros, onde temos pastores dedicados ao ensino e fiéis à palavra do Senhor. Então ore e considere fazer parte dessa família. Bom, agora sim, vamos para a leitura. Queridos, abram suas Bíblias em Salmo 61, por gentileza. O título que eu trouxe para esse sermão é um refúgio seguro, produz uma confiança inabalável. Eu vou fazer a leitura e quando eu terminar, eu vou dizer, essa é a palavra do Senhor. Se você crê no seu coração, você responda com amém. Vamos ler então, Salmo 61. Ó Deus, ouve o meu clamor, atende a minha oração, clamo a ti desde a extremidade da terra. Meu coração está batido, leva-me até a rocha que é mais alta do que eu, pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre, me abrigar no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste meus votos e me deste a herança dos que temem teu nome. Prolonga os dias do rei, que seus anos sejam como muitas gerações. Que ele permaneça para sempre no trono diante de Deus. Que o amor e fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para cumprir meus votos todos os dias. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua revelação especial, Senhor. Que até mesmo os anjos queriam, Senhor, examinar, mas tu quis revelar para nós, homens pecadores, Senhor, necessitados da tua graça, Pai. Que a tua palavra continue nos exortando, edificando, consolando, Senhor, para a honra e glória do teu nome, que possamos ser feitos dia após dia à imagem de Cristo. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, para entender o que esse salmo nos comunica, precisamos, primeiramente, compreender o contexto histórico dessa passagem. E qual era a situação do autor de Davi naquele momento? Qual era essa situação? Então vamos relembrar um pouquinho, bem rapidamente, né, as passagens lá de 2 Samuel, com a gente teve a nossa série de sermões aqui expositivos, então está bem fresquinho ainda na nossa memória, mas uma breve recapitulação. Os acontecimentos de 2 Samuel que acabamos de ver, mais especificamente nos capítulos 15 ao 17. Então, qual que era a situação de Davi? Qual que era a situação de Davi mesmo naquele momento?
Davi ele já era rei de Israel, e o seu reinado já acontecia em Jerusalém, como vimos. Houve uma conspiração em Israel por parte de seu filho Absalão. Isso fez com que Davi tivesse que fugir. E é aí, exatamente nesse ponto, provavelmente no meio dessa fuga, que, segundo a maioria dos comentaristas, ele escreve esses salmos. Alguns outros salmos, né? Dentre esses salmos, o Salmo 61. Então, com essa pequena recapitulação, nós vamos entender melhor o que o texto de Salmo 61 nos comunica. Vamos a ele, então. Verso 1. Ó Deus, ouve o meu clamor, atende minha oração. Verso 2. Clamo a ti desde a extremidade da terra, meu coração está abatido. Leva-me até a rocha que é mais alta do que eu. Então, primeiramente, o que podemos perceber lendo esses versos é um clamor, uma oração de Davi ao Senhor. E no verso 2 ele vai dizer, o meu coração está abatido. Irmãos, olha a condição de Davi. Seu próprio filho conspira contra ele. Um dos seus amigos mais confidentes, o conselheiro de seu reinado, Aitofel, também o trai, conspira em favor de Absalão. Davi está cansado, angustiado, oprimido. E alguns especialistas vão concordar que nesse momento ele já tinha atravessado o Rio Jordão e chegado a Manaim. Ou seja, Davi estava psicologicamente e fisicamente esgotado. Como disse, não se sabe com tanta exatidão onde ele estava. Alguns vão dizer que ele estava próximo a Manaim, mas ainda não havia chegado. Outros, que ele já havia acabado de chegar. E o que parece ter mais consenso é que, de fato, ele já estava refugiado em Manaim. E Manaim, irmãos, Manaim era uma antiga cidade na região de Gileade, hoje a atual Jordânia. Era conhecida como uma cidade de abrigo, de refúgio, e que em hebraico, na sua melhor tradução, quer dizer 2 acampamentos. Ela foi batizada assim por Jacó, lá em Gênesis 32, quando ele encontra alguns anjos em seu caminho. 2 acampamentos. Por que 2 acampamentos? Porque demonstram 2 realidades que Jacó estava presenciando naquela situação. A primeira realidade, o acampamento terreno, representado pela caravana de Jacó, sua família, servos, rebanho, sendo essa realidade frágil, vulnerável. A segunda realidade, o acampamento celestial, formado pelos anjos de Deus, enviados para proteger o acampamento terreno, sendo essa realidade segura, protetora, forte. E é exatamente essa condição de refúgio, longe de sua terra habitual, longe de Jerusalém, longe do Monte Sião, que vemos Davi clamar. Pois ele mesmo diz, clamo a ti desde a extremidade da terra. Para Davi, irmãos, estar longe do Monte Sião, longe da Arca da Aliança, longe do trono do rei, mesmo que ele não estivesse tão distante assim, geograficamente falando, mas aqui ele usa uma hipérbole, um exagero, para mostrar como ele se sentia naquela situação, longe do lugar que Deus habitava. Era como se Davi estivesse na extremidade, nos confins da terra. Esse era o seu sentimento naquele momento. Isso, alinhado a tudo que Davi estava passando, faz com que o seu coração estivesse abatido. Mas mesmo nessa situação, Davi ele confiava que poderia haver novamente a Arca da Aliança. Lembremos do que ele disse lá em 2 Samuel, no capítulo 15. Ele disse a Zadok, torna a levar a Arca da Aliança a Jerusalém. E se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará vê-la novamente e estar em sua presença. Mas se assim ele não quiser, que ele faça conforme lhe agrada. Davi, mesmo longe, ele confiava que se Deus achasse por graça, ele poderia retornar e ver a Arca da Aliança e contemplar o lugar santíssimo mais uma vez. E por fim, ele termina o verso 2 do Salmo 61 dizendo, leva-me até a rocha que é mais alta do que eu.
Irmãos, Davi, ele era um rei, mas não era um rei qualquer. Ele era um exímio soldado, ele é um estrategista nato. E ele sabia que quanto mais alto ele estivesse, melhor seria a posição estratégica para visualizar e para tramar contra o seu inimigo. Só que aqui, ele reconhece a sua pequenez, pois também sabe que é apenas um homem pecador. Ele sabe que por si só ele não vence batalhas. E ele pede ao Senhor, leva-me, porque sozinho ele não consegue chegar a lugar algum. Então ele diz no final do verso 2, leva-me até a rocha que é mais alta do que eu. Verso 3, pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Verso 4, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e me abrigar no esconderijo das tuas asas. E aqui no final do verso 4, Davi provavelmente está fazendo uma alusão às asas dos querubins da Arca da Aliança. Davi, ele sabe onde ele está fisicamente. Sabe que Manaim é uma cidade de refúgio. Mas ele também sabe que nenhum esconderijo dessa primeira realidade física terrena por si só é capaz de conter alguém enfurecido, tomado por raiva, vingança e poder, igual Absalão estava. Ele sabe que não há nenhuma rocha ou esconderijo da realidade terrena na qual ele poderia subir e se abrigar naquela situação. Então ele clama, leva-me, porque sozinho não consegue. O verdadeiro refúgio de Davi não estava em seu reinado, não estava em Manaim, o esconderijo que ele se encontrava, ou qualquer outro lugar que ele poderia estar escondido fisicamente. A torre forte contra o seu inimigo não era um lugar mais alto estrategicamente falando. Não era. O verdadeiro refúgio, a verdadeira torre forte não vinha de si próprio, mas sim da rocha que é mais alta do que ele. Davi, mesmo longe da Arca da Aliança, com seu coração em pedaços, ele clama ao Senhor, pois sabe que o seu socorro vem do alto do céu. Sabe que o seu refúgio está debaixo das asas do Altíssimo. E é por isso que mesmo nessa situação ele confia e espera no Senhor. Davi, ele não confiava em suas próprias forças finitas. Ele confiava na força daquele que é maior e melhor do que ele. E é para você que eu direciono o sermão dessa manhã. Alma batida, coração aflito, é para você que eu direciono essa pergunta. Onde você está se refugiando? Onde está o seu refúgio? Você está confiando em si mesmo ou está se refugiando na rocha mais alta? Você está lutando e se escondendo com as suas próprias forças? Ou lutando e se escondendo nas asas do Senhor? Ah, mas eu estou cansado, sobrecarregado, parece que nada dá certo, eu estou triste, minha confiança está abalada. Se a sua confiança está abalada, significa que o seu refúgio não é seguro, pois depende de você, depende do seu esforço, depende do seu estado físico, emocional, financeiro. E se o seu refúgio ele não é seguro, não há como ter uma confiança inabalável. E é por isso que você vive de tantos altos e baixos. É por isso que você cai diariamente em pecados que já deveria ter vencido. É por isso que você não amadurece, é por isso que você não cresce na fé, é por isso que você não cresce em santidade. E se o seu refúgio não é seguro, não há como ter uma confiança inabalável. Mas hoje o Senhor ele te chama mais uma vez ao arrependimento. E novamente eu te pergunto, onde está o seu refúgio? Você está cansado? Jesus nos diz, venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. O Senhor está de braços abertos para receber um pecador arrependido e colocá-lo debaixo de suas asas. Você está triste com as suas provações, tribulações, intempéries, adversidades da vida?
Tiago, em sua epístola, ele nos diz: irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. E queridos, como é possível se alegrar em meio à tristeza? Como é possível se alegrar em meio à angústia? É possível porque a alegria não é apenas um sentimento, a alegria não é meramente um estado emocional, antes ela é uma virtude do fruto do Espírito. Então somente por isso é possível nos alegrarmos diante das provações. Mas para isso você precisa se abrigar no verdadeiro refúgio, o verdadeiro refúgio seguro. Só assim você se alegrará em meio às tristezas da vida. Somente assim você poderá ter uma confiança que não se abala porque não depende do seu sentir, não depende das suas posses, não depende das suas capacidades, não depende do seu status, não depende de você. Davi era rei, mas não é dele o reinado eterno. Ele sabia que um dia deixaria de reinar, por isso a sua confiança era inabalável. Mesmo triste, mesmo pecando gravemente, mesmo passando por tantas tribulações, muitas dessas tribulações causadas por ele próprio, ele se volta novamente ao trono do Rei Eterno, seguro em seu refúgio, seguro nas asas do Altíssimo, pois sabe em quem confia. Continuemos então, verso 5. Pois tu, ó Deus, ouviste meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Vou tomar uma água aqui, irmãos. Garganta seca. Então, continuando, verso 5. Pois tu, ó Deus, ouviste meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Davi, aquele desfruta de benefícios por ser rei de Israel, como proteção e cuidado do Senhor, por temer e amar o seu nome. Davi peca, mas se arrepende. Ele demonstra um arrependimento genuíno, como é possível ver em Salmo 51. Uma oração de arrependimento de um coração quebrantado diante da presença de Deus. Davi, ele confia nessa proteção e cuidado que o Senhor prometeu. Verso 6. Prolonga os dias do rei, que seus anos sejam como muitas gerações. Verso 7. Que ele permaneça para sempre no trono diante de Deus. Que o amor e fidelidade o preservem. Aqui, primeiramente, Davi estava querendo se referir ao seu reinado que estava ameaçado e pedindo e confiando no Senhor para restabelecê-lo e para prolongá-lo. Mas, irmãos, ele é apenas um homem pecador e finito e o seu reinado não durou para sempre. Teve apenas a duração de um só homem. Então, como que um reinado pode ser prolongado, permanecendo para sempre diante do trono de Deus? Queridos, Davi era uma sombra. E como uma sombra, ela aponta para algo maior do que ele. Ele mesmo diz em seu salmo de arrependimento que em pecado lhe concebeu sua mãe. Davi tinha consciência de sua natureza pecaminosa. Ele sabia que era um homem com muitas habilidades, mas um homem comum. E um homem comum, pecador, não pode reinar para sempre. Esses versículos apontam para alguém maior, para um reinado maior. Por isso, o refúgio e confiança de Davi não estavam sobre o seu próprio reinado, mas sobre aquele que viria posteriormente, geração após geração, e que duraria para sempre. Lucas, capítulo 1, dos versos 30 ao 33, diz assim: Então o anjo disse a Maria, não tenha medo, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino nunca terá fim.
É sobre ele, é sobre o filho maior de Davi, que essas palavras do Salmo 61 se cumprem de forma completa, perfeita. Ele é o verdadeiro rei, ele que está sentado no trono, é dele o reinado eterno que Davi estava apontando, é sobre ele. Filipenses 2, dos versos 6 ao 11, pois existindo de forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É sobre ele, sobre o verbo que se esvaziou a si mesmo, se fez carne, viveu uma vida sem pecado, uma vida de obediência ao Pai, morreu morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra de Deus Pai, onde reina, governa, soberana e eternamente. É sobre ele. Eu não sei a condição do seu coração, mas se você ainda não se rendeu a esse Rei eterno, que governa com soberania, poder, justiça, amor, curve-se hoje mesmo diante da presença desse Rei, se arrependa dos seus pecados, corra para os braços, para debaixo das asas desse Rei eterno. Assim como Davi, todos nós pecamos e sem Cristo estamos afastados de Deus por conta do nosso primeiro representante Adão. Mas se você crê em Cristo, Ele te representa. O sangue dele vertido na cruz é suficiente para perdoar os seus pecados e satisfazer a ira de Deus, te reconciliando com Deus, te tirando das trevas e te transportando para o reino do Filho unigênito. Jesus Cristo, esse é o nome mais alto, da rocha mais alta. Esse é o nome da torre mais forte. Esse é o nome do único e verdadeiro refúgio seguro. Esse é o nome cuja confiança inabalável deve estar. Então, eu volto a te perguntar essa manhã: onde está o seu refúgio? Está em você e nas coisas perecíveis da vida? Ou está nesse nome que é maior do que todos os nomes, na pessoa desse Rei eterno chamado Jesus Cristo? Bendito é aquele que pode dizer: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Só assim você poderá encontrar um verdadeiro descanso e ter uma confiança inabalável. E assim poderá dizer como Davi nesse último versículo, encerrando esse salmo: assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para cumprir meus votos todos os dias. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que cumpre de forma satisfatória, eficaz e perfeita o reinado de Davi. Irmãos, algumas aplicações práticas para nós. Primeira aplicação dessa manhã. A oração ela é poderosa, não a negligencie. Davi, ele começa esse salmo clamando, orando ao Senhor, com o coração abatido, mas confiando que será ouvido. Queridos, lembram do sermão passado, que o pastor Fernando falou sobre o misticismo? Muitos enganados pelo seu próprio desejo, barganham com Deus, ou acreditam que tem algum poder místico na oração. Não, irmãos, o poder da oração não é místico. Você não vai mudar a vontade soberana do Senhor através da sua oração. O poder não está na sua oração em si, não está no muito falar, ou se você fala bonito ou não.
A oração, irmãos, ela não tem poder em si só, porque não é um fim em si mesmo. A oração, ela é um meio, e ela é um meio utilizado pelo Espírito, validado e enviado por intermédio de Cristo Filho e aceito pelo Pai. Ela é um meio pelo qual o próprio Deus cumpre a sua vontade em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor porque Ele pediu para que orássemos. E foi Ele que designou a oração como um meio que Ele mesmo administra os seus decretos. Ou seja, a sua vontade perfeita e soberana em nossas vidas. E muitas coisas, irmãos, só vão acontecer na sua vida, na nossa vida, se pedirmos em oração. E essas muitas coisas eu não estou me referindo aos bens materiais dessa vida. Eu não estou me referindo a se você tem um carro que já te atende suficiente. Eu quero, Senhor, me dê outro carro. Você já tem uma casa que te atende de forma suficiente. Senhor, me dê outra casa. Não, não é isso. O Senhor conhece a sua necessidade. E se confiarmos nele, sabemos que ele não nos deixa faltar o necessário. Mas aqui eu estou te dizendo que muitas vezes você não está vencendo o seu pecado de estimação, porque está negligenciando a oração. Você não está amadurecendo, você não está se santificando, você não está crescendo na fé, porque não pede e não cultiva uma vida de oração. E uma vida fraca de oração, ela demonstra uma confiança em si próprio. É como se você dissesse ao Senhor: eu sou autossuficiente, eu não preciso de nenhum rei, eu sou o meu próprio Senhor, eu mesmo governo a minha vida. Você não está confiando de fato, descansando, se refugiando nas asas de Deus, quando negligencia a oração. A oração, irmãos, ela não vai mudar a vontade de Deus, mas ela vai fazer com que Deus mude o seu coração para descansar e se alegrar na boa e agradável vontade do Senhor para a sua vida. E qual é a vontade de Deus para nós? Santificação. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala assim: a vontade de Deus para vocês é essa, a sua santificação. Santifique-se, irmão. Ore. Ore pedindo ao Senhor para confiar nele. Derrame sobre ele os seus pedidos, se arrependendo pelos seus pecados e confiando que ele ouvirá. Peça como Davi pediu ao Senhor: leva-me até a rocha que é mais alta do que eu. Segunda aplicação prática dessa manhã: alegre-se nas provações. Como eu disse anteriormente, a alegria ela não é apenas um sentimento, antes ela é uma virtude, uma faceta vindo do próprio fruto do Espírito. E se ela tem essa qualificação, significa que ela não depende da nossa variação de humor, não depende se eu estou me sentindo bem ou não. Portanto, é possível sim alegrar em meio às tribulações. Mas só conseguimos isso se tivermos os nossos olhos fixados na eternidade em Jesus Cristo. Nós só conseguimos nos alegrar de fato se tivermos isso gravado na nossa mente o tempo todo, que as provações, tribulações, elas geram perseverança, e a perseverança ela renova a nossa esperança, e a nossa esperança ela produz ainda mais fé. Fé não em nós ou nossa capacidade finita, mas fé naquele que venceu e reina soberana e eternamente. Portanto, alegre-se nas provações, porque Cristo venceu, e se Ele venceu, é certo que venceremos. Isso é uma garantia para nós. Portanto, alegre-se, não importa o que aconteça, que a nossa esperança e fé sejam sempre renovadas, porque sabemos que tudo o que acontece na vida daqueles que amam a Deus, acontece para o bem. E esse bem, irmãos, é ser transformados dia após dia à semelhança de Cristo. Esse é o maior bem que podemos ter nessa vida. Terceira aplicação prática e última nessa manhã: louve ao Senhor com cânticos de gratidão e com um coração que não murmura. Davi ele termina esse salmo louvando ao Senhor, porque na verdade
esse salmo é um cântico ao Senhor. Quero aqui trazer duas coisas. Primeiro, você tem louvado ao Senhor com gratidão, com espírito manso, humilde, com satisfação? Ou tem murmurado a todo tempo? Lembre-se, se o Senhor é o teu refúgio seguro, a sua confiança ela não se abala. Isso deve encher o seu coração de alegria. E a alegria deve nos fazer ser gratos ao Senhor, o louvando, se deleitando nele. Então se arrependa de suas murmurações. Pare de reclamar o tempo todo, seja grato ao Senhor. Tenha um coração cheio de quê? De contentamento. Segundo ponto, você tem declamado essa adoração, esse louvor em cântico ao Senhor? Sim, cântico. Irmãos, a boa música ela glorifica a Deus, porque há beleza nela. A música ela consegue direcionar afetos da nossa alma ao Senhor e expressar a nossa alegria inteira em nossa vida. Aqui vai um conselho e um encorajamento para nós. Cante mais ao Senhor em sua casa, com a sua família, em seus cultos domésticos, em momentos de comunhão com os irmãos, nos encontros de discipulado. Então louvem mais a Deus com cânticos e expressem a alegria da salvação. É claro, irmãos, que tudo isso que eu estou falando só faz sentido em quem tem uma vida transformada. Você que não tem uma vida de arrependimento, que despreza a palavra do Senhor na sua casa, que maltrata seu cônjuge, filhos, mas que vive uma vida de aparência, a sua oração ela não é ouvida. O seu louvor ele não é aceito. Saiba que você está juntando cada vez mais condenação para si, se não se arrepender. Você pode até enganar a igreja por certo ponto, por certo tempo, mas o Rei dos Reis você não engana. E naquele dia você prestará contas diante do Senhor. Portanto, se arrependa agora e volte-se verdadeiramente ao Senhor. Curva-se verdadeiramente ao Rei eterno. E você, alma abatida, coração aflito, um pecador, mas um pecador arrependido. Se a sua confiança está sobre esse Rei, bem-aventurado você é. Porque em breve ele retornará. E você, crente, não mais sofrerá, não mais lamentará, não mais lutará contra o pecado e viverá para sempre ao lado do seu Senhor. Olhe para o alto e peça, leva-me à rocha mais alta, porque o seu refúgio seguro produz uma confiança inabalável. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, porque somente em Ti encontramos um refúgio seguro, onde podemos repousar de fato, descansar de fato, Senhor, nos alegrar de fato, Pai. Ó Deus querido, obrigado pela Tua palavra em Salmo 61, Senhor. Que, Senhor, a nossa confiança esteja sempre em Ti, o nosso único refúgio seguro. Ó Deus amado, nos ajude, Senhor, a vencer os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a nos santificar, Senhor. Nos conforme, Senhor, diariamente ao Teu Filho, Cristo Jesus. Porque, Senhor, o reinado é dEle. É Ele que cumpre de forma perfeita, eficaz, satisfatória, Senhor, o reinado do Seu Filho Davi. Senhor, Ele é o Rei eterno e soberano. Que é no nome dEle, Senhor, que rendemos glórias a Ti para sempre. Amém.